Olá, seja muito bem-vindo a este tempo que nós vamos no nosso estudo do GDC da semana. Eu creio que o GDC tem sido um lugar bem especial para o seu crescimento espiritual no ano do discipulado. E agora eu quero começar com o devocional As Palavras de Jesus. Hoje, no dia 20, eu sei que você vai fazer aí do dia vigente do seu GDC, mas no dia 20 de novembro o título é Perseguidos, mas não destruídos. E a gente tem como um texto base, João 15:18, que diz: Jesus continuou, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. E é tão interessante porque parece que a gente até é bem aceito, bem quisto como evangélicos hoje no Brasil. Lógico que nós temos aí lugares onde isso acontece com alguma distorção, com algum comprometimento, mas a maioria das pessoas aceita uma oração, para te ouvir. Parece que esse texto ele não condiz muito com uma realidade brasileira. Mas quando a gente começa a entender que um posicionamento nosso é um posicionamento que pode trazer algum incômodo, quando somos verdadeiros, quando não compactuamos com uma mentira, por exemplo, a gente pode sim causar alguma inquietação ao nosso redor e sofrer sim um tipo de perseguição. Mas o texto ele diz que Jesus falando, olha, não sejam ingênuos, vocês sofrerão perseguição. Mas lá no fim do devocional, uma parte que eu quero destacar aqui é que nós temos uma esperança linda. Talvez você hoje está vivendo uma perseguição, não declarada, mas velada. Mas a gente precisa entender essa verdade. Olha o que diz aqui no devocional. Emanuel está com você e o Consolador fará o seu papel de reconfortar e fortalecer enquanto você persiste na sua jornada. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse, podemos até ser perseguidos, mas não destruídos. Seja renovado por essa esperança no dia de hoje, porque com Jesus sempre nós vamos vencer. Quando a gente pensa a respeito de vencer e enfrentar uma situação, nós precisamos entender que precisamos ter a consciência da presença de Jesus. E aí sim, nosso coração será encorajado e fortalecido. Vamos agora então ao estudo da semana e nós estamos começando uma série de mensagens muito especial, um olhar mesmo para a nossa saúde, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. E se você pôde acompanhar aí a mensagem de domingo, hoje nós vamos dar um foco especial à saúde do corpo. O título, nós vamos trabalhar que você deve viver em paz com o seu corpo. Quero começar lendo com você 1 Coríntios 6, a partir do verso 19, que diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Quando eu olho para essa palavra corpo no original, ela significa soma e significa de fato corpo físico. Eu glorifico a Deus com o meu corpo físico, quando eu estou em adoração, quando eu sirvo ao próximo, mas eu também glorifico ao Senhor quando eu cuido do meu corpo. E é tão interessante que nós estamos iniciando esta série de mensagens e começando a respeito de um olhar que às vezes a gente não ouve muito falar nas igrejas e a gente acaba separando, né, o que é emocional, o que é espiritual. Mas o texto aqui, ele está dizendo que ser santuário do Espírito Santo engloba também essa parte da integralidade do ser humano, que é o corpo. Muitas vezes a gente pensa na vida cristã só com um cuidado, como eu disse, no espírito e na alma, mas às vezes é o meu corpo que está doente, então eu não consigo tratar nem algo nas minhas emoções, nem algo na minha espiritualidade, porque às vezes eu estou passando uma situação no meu físico e o olhar é que você viva saudável em todas as esferas e atmosferas da sua vida. Então, pensando aqui, vamos juntos alguns motivos que a gente pode proteger a morada do Espírito Santo. Primeiro, você foi chamado à santidade. É tão importante você entender isso. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando de separação. Estar separado significa que eu não estou comprometido com coisas que vão trazer dano ao meu coração. Olha que interessante, a Bíblia não existe um texto que diga que você não pode fumar. Não existe esse texto.
Mas é tão interessante que quando eu coloco a ótica da santidade, quando eu penso quais são os ambientes aonde se fuma, o que o fumo pode trazer de dano para a minha saúde a longo, médio prazo, a saúde das pessoas que estão ao meu redor, eu entendo que isso não compactua com uma vida de santidade. Quando eu tenho uma vida de santidade, ela me separa, corpo, alma e espírito, para viver algo que glorifique ao Senhor. Então, entender que o meu corpo, ele faz parte desses movimentos de santidade faz toda a diferença. Quero ler com você, que diz assim o texto: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então os nossos valores mudam, as nossas condutas mudam, né? Nós não podemos deixar o olhar de um não cuidar do corpo, né? A gente às vezes tem uma vida corrida, todos nós temos. Se você não está correndo na vida, tem alguma coisa errada. Mas todos nós trabalhamos, cuidamos de família, temos ministérios, mas nós vamos precisar entender que uma vida de santidade, que é uma vida de separação, é uma vida equilibrada, é uma vida que traz para nós sabedoria de como eu vou dividir o tempo. Olha como a santidade entra de uma maneira tão especial na minha vida. Eu me comprometo com aquilo que eu estou adorando, que o meu coração está em devoção. Sabe, Jesus teve uma vida física e você imagina como Jesus era procurado, por onde ele passava. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas ressuscitavam. Imagina como Jesus era cercado. Mas ele sempre tinha um momento de adoração. Ele sempre tinha um momento onde ele se dedicava à santidade, a diversos ambientes, inclusive cuidado do corpo. Jesus comia, a palavra de Deus diz, ele sentava e ele comia, ele se retirava. Então, Jesus, ele trouxe para nós uma expressão de que é possível sim viver uma vida equilibrada. Os nossos valores e padrão, eles vão então mudar à medida do momento em que nós encontramos Jesus e agora ele é o guia, ele é o condutor. De vez em quando a gente tem que parar e pensar: Jesus, você está gostando da minha vida? Aonde que eu preciso melhorar? Jesus, me ajuda. E o Senhor vai fazer brotar um pensamento, vai te dar uma criatividade, vai te dar até um desejo. Jesus tem esse poder, ele habita em você. Ele pode trazer no seu coração um anseio por algo, para que o nome dele seja glorificado. Então, santidade é estar separado e é renunciar àquilo que não condiz mais com uma vida onde a gente não se importava muito com essa vida que nós tínhamos recebido. Afinal, a vida que recebemos é um presente de Deus. Uma pergunta para você: quais são as renúncias que você precisa fazer para ter santidade, para viver em santidade? Mesmo que estamos falando a respeito de saúde, isso faz muito sentido. Um segundo pensamento aqui, que você é templo do Espírito Santo. Veja, você viverá no seu máximo potencial. Quando nós pensamos em máximo potencial, a gente precisa entender que Deus nos fez plenos, íntegros, com todas as capacitações necessárias para ter uma vida tranquila, né? Uma vida onde o nosso corpo vai se readaptar, onde ele vai ter os enfrentamentos lá no sistema imunológico. Às vezes eu encontro pessoas que elas dizem assim: tem um remedinho de dor de cabeça? Aí eu digo assim: olha, não sei qual é o medicamento que você toma dela. Normalmente eu tomo esse. Eu digo assim, mas como normalmente, né? Porque dor de cabeça não é para ter todos os dias, não é um sintoma normal, é um sintoma que é para acontecer de vez em quando. Então, às vezes, a gente quer normalizar algumas coisas e a gente precisa entender que não estamos vivendo o nosso máximo e pleno potencial. Olha o que diz ali em Lucas 8:54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Olha só a cena. Jesus acaba de fazer uma epifania ali naquele lugar. A presença do Senhor vem com uma ressurreição. Mas Jesus sabia que aquela menina estava há muito tempo sem comer, não iria se levantar para viver o seu pleno potencial. Então Jesus diz: dê algo de comer. Jesus se importa.
Às vezes a gente está deixando de comer algumas coisas, deixando até de comer para viver um padrão, para estar numa estética, e a gente precisa entender que talvez nesse caminho não viveremos o nosso pleno potencial. E Deus nos chama então para viver este pleno potencial. E isso muda toda a nossa história porque nós somos co-participantes daquilo que Ele está fazendo. Então, quando eu tenho esse privilégio e, na verdade, uma confiança de Deus na minha vida, eu preciso me cuidar para que eu possa então, com honra, receber a missão que o Senhor está dando a mim, para mim e para você. E talvez uma pergunta cabe aqui. Você tem procurado participar ativamente dos milagres de Deus? Às vezes a gente busca milagres, a gente pede milagres, mas a gente não faz parte dos milagres. Sim, o Senhor pode cuidar da sua coluna. O Senhor pode colocar a sua coluna no lugar, mas se você tem um problema crônico e não faz um tratamento, não toma um medicamento, não faz uma fisioterapia, você não faz parte do milagre. E o Senhor é misericordioso, Ele pode curar. Mas assim como Ele disse, deem de comer a menina, Ele também espera que nós tenhamos a nossa parte no milagre. E para que possamos viver o nosso pleno potencial. E talvez terceiro e último aqui, um ponto para entendermos nesse movimento é que você cumprirá o seu propósito e talvez isso faça toda a diferença na sua vida, na sua história. Nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito. Eu preciso entender que cuidar do meu corpo vai além de um meio para que eu possa viver bem. Cuidar do meu corpo vai fazer com que eu cumpra esse propósito. Ali em 2 Timóteo 4,7 o texto vai dizer como Paulo testemunhou, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que essa seja a nossa oração, que a gente não se lamente por não ter feito tudo que o Senhor nos colocou como uma missão, que a gente não se lamente por estarmos vivendo situações em que a gente se sinta limitado para realmente terminar a corrida, para combater o bom combate. Então, às vezes, o nosso coração precisa saber e os nossos olhos precisam ver que a nossa vida está além da expectativa humana, mas há uma expectativa dos céus a respeito de você. Então, você tem feito na sua vida situações, tem vivido situações para que o propósito seja cumprido. E como a gente vai terminar a corrida se a gente não tiver forças, vigor, esforço e saúde? Nós precisamos terminar a corrida porque isso glorifica o nome do Senhor. E eu termino com uma frase de Carolina Leaf, uma neuro... ela traz no nosso ambiente algo tão espiritual. Ela é uma neurocientista, mas que ela consegue fazer esse alinhamento com a nossa espiritualidade. Ela diz o seguinte: nossa habilidade de reflexão e de escolha dada por Deus significa que o nosso livre-arbítrio influencia a nossa mentalidade, a qual produz o nosso estado mental. Então, quando eu entrego o meu livre-arbítrio ao Senhor, o Senhor pode me dar um pensamento novo e isso pode modificar toda a minha conduta e toda a minha vontade. O nosso Criador, Ele nos fez perfeito, mas a escolha de como nós vamos viver essa perfeição cabe a nós. Eu queria que você pudesse pensar algumas coisas aí junto com o seu GDC e para isso a gente tem uma aplicação, e uma indicação. Em relação à aplicação, pensando no corpo, em saúde, a gente queria super te convidar para você fazer, de repente, um piquenique aí com o teu povo. O que você acha? Você pode se juntar, não precisa ser o grupo inteiro, cada um tem uma rotina, mas você pode ir ao ar livre, ter um momento para respirar, para colocar o pé no chão, para viver algo especial ali, para se sentir vivo, para comer comidinhas gostosas. Vai ser bem especial, fica aqui o nosso convite para você e a indicação da leitura de 2 capítulos do livro Sua Saúde Importa. Se você não tem, ali na editora Inspire nós vamos poder dispor ali para você também e que você siga nas redes sociais também o Insta do Ministério Viva, que é um ministério que tem falado há alguns anos a respeito dessa integralidade. Confira então todas as atividades que nós teremos essa semana, dessa série de mensagens. Na semana que vem a gente vai falar sobre alma, sobre emoções equilibradas. E se você não participa de um GDC, vai aparecer aqui um informativo para que você possa então entrar, ver o melhor dia, ver o ambiente, né? Ver as pessoas que você vai poder estar partilhando aí de mensagens como essa,
que com certeza vão edificar, vão fazer você crescer, e a gente não cresce sozinho, a gente precisa de parceiros nessa jornada. Deus abençoe grandemente a sua vida e que a saúde divina do Senhor te acompanhe e que você faça parte dos milagres diários dos céus na terra. Deus abençoe, a gente se vê. Tchau, tchau.